Rádio Documentário Na Pressão pela Freicaneca FM. Oi, pega. Tudo feito do gato comendo feijão verde com os olhos fechados, passando por dentro de braço. Me dê. A vida em seus métodos descalma. Vai com calma, você vai chegar. Se existe desespero é contra a calma, e sem ter calma nada você vai encontrar. A vida em seus métodos descalma. Olá, estamos começando o quarto e último episódio do rádio documentário Na Pressão pela Freicaneca FM. No primeiro, vimos um pouco da história da radiodifusão no Brasil e como se deu a criação do projeto da Rádio Freicaneca em 1960. Já no segundo episódio, falamos como o movimento Mangue Beat retirou a emissora pública do esquecimento. No episódio passado, falamos das lutas e dos embates entre a sociedade civil e o poder público, que garantiram a instalação da rádio em junho de 2016. No episódio de hoje, vamos abordar os primeiros 5 anos de funcionamento da rádio, as primeiras dificuldades, a participação da sociedade civil e os embates para garantir que a emissora seja de fato pública. Por fim, falaremos de futuro e sonhos. Siga com a gente! Você está ouvindo o rádio documentário Na Pressão pela Freicaneca FM, um trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, realizado por mim, Matheus Lins, orientado pela professora doutora Paula Reis e com os trabalhos técnicos de Felipe Peixoto. Ao longo de 4 episódios, estamos contando a epopeia de uma rádio que foi pensada no ano de 1960, mas que só virou realidade em junho de 2016. Nosso olhar se dá a partir da pressão dos movimentos sociais organizados na luta pelo direito à comunicação, que no Recife tem como pauta o estabelecimento de uma rede de comunicação pública que leve informação e conteúdo de qualidade para formar e informar a população. Continue comigo nessa jornada. Dorival, vai não, tá cheio de tubarão no mar. Vai não, arranja um emprego no chão. Isso me destrói, cê vai, meu coração dói. Você verá querer voltar. Ao som da música Dorival, da banda Academia da Berlinda, uma das mais tocadas na Freicaneca FM em 2018, iniciamos nossa jornada sobre os 5 primeiros anos da emissora no ar. Tá cheio de tubarão no mar. Vai não, arranja um emprego no chão. Chorei, pensando que nunca mais você te ver novamente. Com a instalação da Freicaneca FM, no dia 30 de junho de 2016, uma luta de 56 anos foi encerrada, uma grande vitória para a sociedade. Essa conquista foi muito valorizada pelos integrantes dos movimentos sociais, que no primeiro momento se desarticularam, mas depois de algum tempo perceberam que sem pressão e participação, a rádio não iria se desenvolver. De junho de 2016 até fevereiro de 2017, a rádio funcionou em caráter experimental, transmitindo apenas músicas 24 horas por dia. Por conta disso, a emissora acabou sendo apelidada de Rádio Pendrive. Foi nesse período que as organizações se rearticularam para cobrar a efetivação das 53 propostas da sociedade civil, que indicavam um caminho para a rádio se tornar pública. Após a retomada da pressão, no dia 9 de fevereiro de 2017, aconteceu a tão esperada abertura dos microfones, com a estreia do programa Difusora. Apesar de ser um marco importante, a iniciativa só aumentou a cobrança das entidades, que queriam um compromisso da prefeitura em formalizar as 53 propostas elaboradas em 2014 e a retomada imediata do grupo de trabalho para garantir o controle social. Cheguei, meu povo, cheguei pra vaquear. Cheguei, meu povo, cheguei pra vaquear. Sou eu a nação
faltar. Uma das propostas da sociedade civil para o funcionamento da emissora é a realização de um concurso público, sugerido para acontecer até o final do primeiro ano de operação, o que não aconteceu até hoje. Para suprir a não realização desse concurso, a Prefeitura fez uma reorganização de cargos através do Decreto 30652, de 4 de agosto de 2017. Com essa mudança, a emissora passou a contar com 6 cargos comissionados para a composição da equipe. Apesar de insuficiente, a medida proporcionou avanços e a emissora foi se estruturando, com a estreia de novos programas e o lançamento de editais de ocupação da grade. O comunicador e vereador do Recife, Ivan Moraes, avalia que a rádio tem avançado com o passar dos anos. A Rádio Frecaneca evolui a cada ano. A Rádio Frecaneca passou tempo mais do que o necessário, como a Rádio Pendrive, né, uma rádio que só tocava música, o chamado período experimental, em que a gente brigou tanto com a prefeitura sobre isso. Depois, a rádio abriu o primeiro edital de ocupação, que foi importante. Foi quando, além de ter alguns programas próprios, a rádio passou a ter programas feitos pela sociedade civil, mas um primeiro edital de programação ainda sem nenhum dinheiro. Depois nós tivemos um outro edital de ocupação, esse já premiado. Houve um aditamento do primeiro edital, depois um segundo edital já premiado. Eu digo premiado, eu não gosto de dizer remunerado, porque foram R$250 mil para 44 programas, e nós sabemos que não paga. Outra demanda urgente dos movimentos é que a rádio tenha um estatuto que garanta sua autonomia organizativa, financeira e de gestão, com participação social através de um conselho de administração deliberativo e um conselho curador para acompanhar a programação. Nesse contexto, a jornalista e militante do coletivo Intervozes, Cátia Oliveira, avalia que ainda falta muito para a Frecaneca FM se tornar uma rádio pública. A rádio realmente está engatinhando, né? No campo público da comunicação. É uma iniciativa importante, a gente sabe, mas ela está aquém ainda dos princípios de uma comunicação pública. Para que ela seja, de fato, pública, ela precisa ter um conselho com caráter participativo e deliberativo, ou seja, um conselho gestor, com participação, né, dos vários segmentos da sociedade que precisam ser eleitos para estar ali discutindo as propostas, as pautas da emissora. Ela precisa fazer concurso público, porque ela precisa montar uma equipe que tenha autonomia para poder levar esses programas adiante e também discutir a grade de programação. Ela precisaria cumprir parte daquelas propostas que foram colocadas pela sociedade civil, como, por exemplo, 90 minutos de programação jornalística para ser distribuída na grade de programação, além do conselho gestor, né, com caráter deliberativo, e precisaria fazer concurso público e, para além, né, disso, precisaria ter dotação orçamentária específica na lei orçamentária anual, para que, independente do gestor que estivesse no poder, a rádio ela conseguisse seguir com as próprias pernas. O meu revólver é um estado de espírito e o pessimismo é luxo de quem tem dinheiro. A covardia impera sob a ignorância, mas a esperança é substância para mudar as coisas de lugar. Uma proposta de estatuto chegou a ser elaborada no grupo de trabalho da Frecaneca FM, mas por conta da pandemia do novo coronavírus em 2020 e da mudança de gestão em 2021, o debate foi interrompido. A doutora em comunicação pelo UFPE, Mariana Reis, fez parte desse GT. Na ocasião, ela representava o Centro de Cultura Luiz Freire. Ela avalia o atraso na análise e na aprovação dessa proposta. É necessário, de fato, que tenha um estatuto, que, de fato, foi algo que a gente discutiu nesse período, né, enquanto GT, mas a gente sabe, então, há esses espaços de fragilidades, mesmo em todo o processo, a troca de gestão. Então, como é que essa troca de gestão faz com que, de fato, esse debate continue, né, prossiga ou reinicie? E aí é interessante a gente pensar isso, porque aí, de fato, se a gente está pensando que é uma rádio pública, a troca de gestão não seria um problema em relação a isso, porque ela estaria existindo, né, para além de uma gestão. Por isso que é uma rádio pública, né? A jornalista e gestora da Frecaneca FM, desde janeiro de 2021, Maíra Brandão,
confirma que a mudança de gestão causou certo atraso na aprovação do estatuto da emissora. Essa discussão com relação ao estatuto da empresa pública, ela vem acontecendo, na verdade, desde 2014, né, quando tiveram os primeiros grupos de trabalho. E depois que a gente conseguiu colocar a rádio no ar com os programas próprios, tivemos alguns outros grupos de trabalho que vêm contribuindo com essa estruturação desses documentos, né? E tivemos um específico que elaborou uma proposta de estatuto para a Frecaneca. Então, a gente juntou algumas referências que a gente tinha, como a Empresa Brasil de Comunicação, a Empresa Pernambuco de Comunicação, buscamos também a Rádio Educadora da Bahia, a Rádio Inconfidência, a Peripê de Sergipe, enfim. Buscamos algumas experiências do Brasil e, com a chegada dessa nova gestão, a gente está conseguindo justamente dar seguimento a essa discussão. Então, esse estatuto ele foi avaliado agora, está sendo avaliado pelo Departamento Jurídico da Fundação de Cultura. Maíra Brandão também destaca a importância da participação da sociedade civil para a efetivação do estatuto e na participação dos conselhos. Nessa proposta de estatuto, tem a previsão de um conselho de administração e também de um conselho curador. Né? A gente reconhece essas diferenças desses papéis e a importância de ambos. Está previsto tanto a participação da sociedade civil no Conselho de Administração, quanto no Conselho Curador. Nesse grupo que elaborou essa minuta, houve muito essa discussão da falta que a gente sentiu quando foi desfeito o Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação. E que existiu também uma discussão muito forte nesse grupo com relação à mobilização mesmo da sociedade civil para a participação desses conselhos. O financiamento é um dos 3 eixos das 53 propostas da sociedade civil. Considerado estratégico pelas organizações, o tema ainda é um grande desafio para a gestão municipal. As principais críticas por parte dos movimentos organizados é que, mesmo após 5 anos de funcionamento, a emissora ainda não se tornou uma unidade orçamentária, contando apenas com uma rubrica dentro do orçamento geral da Fundação de Cultura. Nas propostas, consta a sugestão de criar um Fundo Municipal de Incentivo ao Rádio, com recursos oriundos de impostos das emissoras privadas de rádio e televisão, além da destinação de, no mínimo, 10% do montante da prefeitura previsto para publicidade. Essa e outras propostas parecem estar muito longe de serem concretizadas. Isso porque, com o lançamento dos editais de ocupação da grade, que deram protagonismo à sociedade civil na programação da emissora, e a pandemia, que interrompeu a atividade do grupo de trabalho, as entidades e organizações se desmobilizaram. Na opinião do radialista e ex-gestor da emissora, Patrick Torquato, a sociedade civil parou de pressionar a gestão porque ficou satisfeita com os avanços e avalia positivamente a rádio. A sociedade civil parou de pressionar a rádio, que gosta da rádio, que gosta da programação, que gosta do que foi conquistado. Então acham que não precisa mais, a gente tem muita coisa para avançar. E ao sair da rádio eu entendi nesse último ano que os nossos principais avanços que faltavam era justamente na formação de um conselho da sociedade civil, com um conselho que pudesse ser consultivo ou que fosse deliberativo, mas um conselho representativo que colasse bem na rádio para cobrar os gestores. Um concurso público que não precisa ser nada absurdo, não estou falando de 200, 300 pessoas ou 1.700 professores, como foi anunciado agora, mas um concurso público com 15 pessoas agora e 15 pessoas para daqui a 3, 4 anos, a gente conseguiria ocupar incrivelmente bem. E o terceiro ponto seria justamente a gente entrar no LDO com um orçamento que nos garantisse, de fato, autonomia. Na visão do vereador Ivan Moraes, a grave instabilidade política e social que o Brasil vive fez com que as pautas das organizações sociais mudassem de foco. Temas mais urgentes acabaram deixando a comunicação em segundo plano. As organizações dos nossos movimentos, eles estão cada vez mais com mais tarefas, porque tem que tirar Bolsonaro, tem que tentar barrar as reformas, tem que proteger a Amazônia, tem que ir contra o projeto de lei que quer impedir a regularização dos territórios indígenas, tem
que lutar o que der e o que não der para segurar o que tiver de garantia de direito da população LGBT. Tem que defender a FUNAI. Tem que defender o SUS, tem que defender o SUAS, dois sistemas imprescindíveis que estão sendo sucateados. Então, tem que defender a EBC, que está para ser vendida. Então, o movimento da comunicação tem que se preocupar com isso também. Então, eu acho que, além desse fato, que de fato a rádio está no ar e está caminhando sempre para frente, embora de forma muito lenta, faz com que muitos dos movimentos que priorizavam, não o direito à comunicação necessariamente como um todo, mas que priorizavam a sua própria atuação na articulação da Rádio Frecaneca, elas têm outras tretas para resolver. Apesar da desarticulação momentânea, integrantes dos movimentos da sociedade civil avaliam que a contribuição, no sentido de pensar democraticamente a emissora, já foi dada, mas falta iniciativa do poder público em manter um diálogo perene e encaminhar as propostas. O vereador Ivan Moraes avalia que, apesar dos avanços, a rádio ainda não pode ser chamada de pública e que sua governança se assemelha mais à de uma rádio estatal. Hoje a Rádio Frecaneca é uma rádio muito próxima de se tornar uma rádio pública. Ela não está longe, não. Ela precisa, para se tornar uma rádio pública, ela precisa ter um conselho deliberativo com predominância da sociedade civil e ela precisa ter sustentabilidade política e financeira. Então, se tiver isso, a gente pode dizer que está numa rádio pública. Hoje a gente está numa rádio, digamos que está engatinhando no seu aspecto público. Ela ainda tem componentes ainda muito ligados ao que seria uma rádio estatal. Para a professora e radialista Nice Lima, que esteve dos dois lados dessa luta, primeiro como componente do GT, representando a sociedade civil, e hoje como chefe de jornalismo da rádio, a Frecaneca não deve ser considerada uma emissora estatal, porque os conteúdos são democráticos e não passam por qualquer tipo de censura ou direcionamento da gestão municipal. A rádio não funciona, no meu entendimento, como um departamento de comunicação da prefeitura. Então, a gente o tempo todo, nas pautas que a gente cobre, nas pessoas que a gente escuta e que convida para as entrevistas, a gente busca ter essa representação, essa pluralidade. Ainda mais com esse cuidado para que as pessoas tenham, de fato, assim, como se expressar. Por exemplo, questões como mobilidade urbana. Não dá para a gente considerar que Recife é um exemplo de mobilidade urbana, porque não é. Então, a gente está atento a essas questões, tanto que, muito recentemente, teve um programa que foi contemplado no edital de ocupação da nossa grade de programação, que foi proposto pela Ameciclo, que é a Associação dos Ciclistas, né, do Recife, e que questionava muitas coisas, e que trazia para a pauta muitas situações que a gente precisava contemplar enquanto emissora pública. Se era eu que te deixava, ou você que me perdia no quadrado da janela, onde a linha principia, a saudade é uma vela, a tristeza é tão macia. Apesar das dificuldades, a Frecaneca FM vem se consolidando e se fortalecendo no campo da comunicação pública. O caminho traçado até aqui parece ser irreversível, mas as organizações da sociedade civil continuam atentas e vigilantes. No dia 1º de janeiro de 2021, o jornalista e professor, com mestrado em comunicação pública pelo FPE, Ricardo Melo, assumiu a Secretaria de Cultura do Recife. Na visão dele, a Frecaneca é muito importante para a cultura e o fortalecimento da cidadania. Ele avalia que a rádio ainda tem muitos passos a dar, mas que já se tornou uma referência. A Frecaneca FM é um importantíssimo instrumento, espaço, lugar de debate da sociedade do Recife, de promoção da sua cultura, de fortalecimento da cidadania. Ela é muito mais do que um espaço de música apenas, de valorização da cultura, o que é muito importante já, mas ela vai além disso, trazendo conteúdos que são necessários ao dia a dia, à compreensão da cidade, à discussão das suas questões relativas à cidadania, ao desenvolvimento humano. E a Frecaneca ocupa esse lugar, preenche esse espaço, claro que com um potencial ainda enorme e muitos passos a dar, mas ela vem amadurecendo nesse debate da sociedade civil com a prefeitura, com a Secretaria de Cultura e a Fundação,
e vai aperfeiçoando esse alcance, potencializando essa busca desses objetivos que dizem respeito a algo diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Uma rádio, de fato, que se tornou uma referência no sentido da rádio pública, que vai além dos seus conteúdos e formas, né? Que tem algo que não está movido por aquilo que normalmente pode estar movendo uma empresa privada de comunicação, que legitimamente tem seus objetivos, mas a rádio pública ela busca alcançar outros espaços, outras possibilidades, e a Freicaneca vem nessa busca. A jornalista e gestora da rádio, Maíra Brandão, avalia que os próximos 5 anos da Freicaneca FM serão de conquistas e avanços. Eu imagino a Freicaneca daqui a 5 anos com uma baita equipe, captando recursos, com o departamento de jornalismo, conseguindo fazer mais parcerias, trazendo mais conteúdo. Eu acho que essa estruturação que a gente está vislumbrando da Freicaneca enquanto empresa pública vai dar condições de a gente realizar muitas outras coisas que estão nos sonhos e nos planejamentos, né, nas propostas de a gente conseguir chegar em outros cantos. Então, eu vou te dar um exemplo de sonho, né? A gente tem esse sonho de chegar em outros cantos da cidade, então a gente tem vontade de ter uma estrutura móvel para que a gente possa fazer ações nos bairros, mobilizar de outras formas as comunidades do Recife, enfim, não só no Recife, né? Porque no final das contas, quando a gente pensa na atuação que a Freicaneca vem tendo, ela extrapola a fronteira física da cidade do Recife, né? A gente tem na Freicaneca uma condição de trabalhar simbolicamente, identitariamente, para além da fronteira geográfica da cidade do Recife, né? A doutora em comunicação, Mariana Reis, localiza a Freicaneca FM dentro de um cenário mais amplo, na luta pela democratização dos meios de comunicação. Para ela, um equipamento de comunicação pública tem um enorme potencial para trazer cultura, alegria e felicidade para as pessoas. A luta pela democratização da comunicação é a luta de todo mundo. E eu acho que é importante a gente pensar que a radiodifusão pública é um espaço muito interessante para a gente experimentar, para a gente também fruir, né? Para a gente fruir no sentido de fruição, de curtição, de gostar, de sentir prazer, de acessar a cultura, né? Também tem muitos espaços da rádio também, é isso, é rádio, é música, é cultura, é entretenimento, e isso faz parte também da nossa constituição do nosso ser. E a gente tem que ter o direito também até o prazer, até a cultura, até o lazer. E quando a gente pensa na rádio, na comunicação, na cultura, esse é um espaço também para isso, né? A gente lutar para não só sobreviver, mas também para viver, para bem viver, para a gente viver com qualidade de vida, para a gente também ter direito à alegria, né? Hoje, agosto de 2021, a Freicaneca FM tem uma grade de programação com 8 programas produzidos pela própria emissora, abrangendo temas de cultura, cidadania, direitos humanos, feminismo, saúde e difusão de trabalhos universitários. Editais de chamada pública são lançados anualmente para compor a grade, com uma média de 40 programas realizados pela sociedade civil. O alcance da rádio é metropolitano, chegando em municípios como Olinda, Jaboatão e Camaragibe, mas, por conta do relevo recifense, alguns bairros não conseguem sintonizar a emissora. A equipe é composta por 8 pessoas, em regime de contratação como cargo de confiança. A rádio não possui ainda funcionário concursado, portanto, a equipe pode ser trocada em função da vontade do presidente da Fundação de Cultura ou do prefeito do Recife. Molhada de sangue, quero ver você dançar em cima de uma faca molhada de sangue. A Freicaneca FM surgiu como um sonho no distante ano de 1960. Teve pela frente um longo período de esquecimento durante a ditadura civil-militar. Na redemocratização foi resgatada, mas precisou de muitos anos, de muita luta e de muitas vozes para se tornar realidade. O sonho de Liberato Costa Júnior se tornou o sonho de muitas pessoas, que enxergam a comunicação pública como estratégica para combater desigualdades e construir cidadania.
Para finalizar nosso rádio documentário, reproduziremos depoimentos de pessoas que acreditam que a comunicação pode mudar a vida das pessoas. Eu me chamo André Fidelis e faço parte do coletivo Força Tururu. Eu quero que a Rádio Freicaneca seja um espaço que agregue os movimentos sociais e coletivos que atuam nas periferias, produzindo muita coisa legal, sempre com os pés na promoção da cidadania e nos direitos humanos. São experiências que precisam ter suas vozes ecoadas através da rádio. Eu sou Inamara Mello, jornalista, e há 3 anos eu apresento ao lado de Clariana Arocha o programa Mulher na Caneca, que é um espaço de entrevistas, de debates e de análise das notícias sob uma perspectiva feminista. Então, como militante feminista e também como militante pela democratização da comunicação, eu torço para que o espaço que as mulheres conquistaram na Freicaneca, esse espaço se consolide cada vez mais como uma política pública. A rádio, ela não só é pioneira, né, ao ocupar um horário nobre da programação com uma temática feminista, mas é também uma rádio gerida por mulheres, antenada à necessidade de dialogar, de dar visibilidade às diversas classes, credos e raças. E eu acho que assim a rádio permite que essas mulheres ocupem os microfones. A gente defende no nosso programa o mote de que se é rádio, se é pública, tem que ter mulher. Então, vida longa a Freicaneca, uma rádio que cumpre esse papel fundamental de afirmar. Eu sou Chico Ludermi, jornalista, artista visual e membro do movimento Coque Resiste. E o que eu desejo para a Freicaneca é que ela cumpra com o papel de uma rádio pública, que possa ser instrumento de valorização da cultura pernambucana em sua diversidade, que possa ser um espaço autônomo de afirmação dos valores humanos e democráticos e que possa contribuir para a formação de sujeitos críticos e emancipados. Para tudo isso acontecer, essa rádio tem que ter a cara do povo. Para tudo isso acontecer, ela tem que tocar a música do povo, tem que ser feita pelo povo. Então, o que eu espero, portanto, é que a Freicaneca seja ocupada por aqueles e aquelas que têm a urgência de falar, que seja ocupada com pautas contra-hegemônicas e pelas vozes periféricas que não podem nunca mais ser silenciadas. Você ouviu o rádio documentário Na Pressão pela Freicaneca FM, um trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, realizado por mim, Matheus Lins, orientado pela professora doutora Paula Reis e com trabalhos técnicos de Felipe Peixoto. Recife, agosto de 2021. O rádio documentário fica disponível em formato de podcast nas principais plataformas de streaming. É só pesquisar Na Pressão pela Freicaneca FM. Tá tudo bem, seu desmonto e despaço é porque você não vem, mas eu peço e renovo é porque eu te quero bem, Rádio documentário Na Pressão pela Freicaneca FM.